As crises de pânico afetam 2 a 4% da população mundial, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Segundo a psicóloga Lara Beatriz Fulk, essas crises não são problemas fisiológicos, mas sim são causadas pelas relações interpessoais ou por situações vivenciadas pelas pessoas. Tem situações que acontecem acessos de pânico que são reativos a certos acontecimentos na vida de relações dessa pessoa. Esses acessos podem ser bem severos e, para a pessoa superar, ela precisa de uma intervenção que se diz interdisciplinar. A gente pode identificar pessoas que têm crises de pânico reativas e crises de pânico que são decorrentes da constituição de personalidade. As reativas são aquelas crises de pânico que se pode ver bem claramente quando a pessoa passa por situações, por exemplo, está num banco, o banco sofre um assalto, a partir desse episódio ela passa a ter crises de pânico ou acessos de pânico nessas situações. De acordo com a psicóloga, problemas de saúde, perda de emprego e até mesmo problemas financeiros, como a falência, podem gerar as crises de pânico. E os sintomas são os mais variados. O conjunto de sintomas é bem preciso, assim, né? Geralmente as pessoas identificam bem, se identificam quando tem esses sintomas, que é o quê? Ela tem palpitação, tem sensação de falta de ar, a respiração fica curta, tem a sensação de sufocamento, aumenta, a pessoa fica ofegante, ela tem sensação de desmaio, muitas vezes chega a desmaiar, tem tremedeira, tremor, frio na barriga, friagem no corpo, diz que tem sensação, às vezes, de gelo no corpo. Tem esse conjunto de ocorrências que muitas vezes podem chegar até uma situação de desmaio, ou a sensação de desmaio, de desequilíbrio, coisa assim. E a psicóloga ainda enfatiza que, apesar de comumente ser chamada de doença, as crises de pânico não podem ser denominadas como tal. Não é uma doença, como se define na medicina, no sentido de que teria suas determinantes fisiológicas. Não é uma doença. É um problema que desdobra da situação de vida de relações. As crises de pânico podem ocorrer com crianças ou adultos e não escolhe classe social. Tudo vai depender das condições às quais as pessoas são submetidas ou da constituição da personalidade de cada indivíduo. Tem pessoas que não têm problema nenhum, se constituíram seguras, tranquilas, não tiveram nenhum problema no longo da infância. Mas, porque, sei lá, passaram por desastres como enchente. Como é que o pessoal que teve que passar por situações de enchente, de desastres, como em Blumenau, nessa região ali, não vai ter pânico quando começa a chover? É claro que tem pânico, mas esse pânico não tem nada a ver com constituição de personalidade, tem a ver com a situação relacional. Há acontecimentos na nossa vida que podem provocar um acesso só, certo? A pessoa pode ter um acesso de pânico naquela situação X. Agora, esse processo pode desencadear um processo de crises. Então, sempre quando a pessoa for para situações equivalentes àquela em que ela teve o primeiro acesso, ela ter novamente. Para quem pensa que isso não tem solução, a solução existe sim, mas é preciso antes entender o agente causador.